Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo jogo rápido, o primeiro de 2021, então estamos retomando a série. Hoje vamos falar da Ambipar, uma empresa nova na bolsa, recente. Por mais que eu sempre fale que a IPO geralmente é roubada, que a gente tem que esperar um pouco as empresas desempenharem, e é muito comum você ter empresas ruins abrindo capital. Mas eu tenho olhado várias empresas dessas aqui no jogo rápido, já que enquanto a gente aguarda os resultados do quarto trimestre saírem, os resultados do ano completo de 2020, eu me propus a procurar empresas novas, ver o que tem. Acho que é sempre saudável você dar uma olhadinha numa coisa diferente, você não ficar preso sempre nas mesmas empresas, só naquelas que você tem. Dá uma olhada em volta no que está acontecendo. E aí, para isso, cabe bem essas empresas recentes de IPO. A gente está olhando sem compromisso, sem muita expectativa, mas para conhecer e ver como elas são, o que elas fazem. Na Ambipar, especificamente, isso é bem relevante, porque eu bati o olho nela, falei, o que essa empresa faz? Ela tem um helicóptero, olha só, no release, um helicóptero, olha aqui caminhão-tanque, tipo um caminhão de emergência, tem avião, trator. Falei, mas que diabo essa empresa faz, que tão diversa, ambulância, tratorzinho, o que ela atua que é tão diferente assim, Vamos chegar aqui na parte do release, tem uns destaques, depois a gente já fala. Aqui na mensagem da administração eles explicam um pouco o negócio deles. Então eles têm dois segmentos, na Ambipar Environment, que basicamente trabalha com gestão de resíduos. Então, pelo que eu entendi, é uma gestão industrial, Ela falou, tenho tanto de resíduo, de despejo, como faz, manejo, introduzir eles, reciclagem. Então, essa é um dos segmentos. E o outro é o Response, que seria atendimento a eventos de emergência, por exemplo, acidentes com produtos químicos, poluentes, combate a incêndios, coisas do tipo. Por isso que é tão diverso os equipamentos deles, Tem um avião, um cara com um traje biológico, um helicóptero, um trator, um negócio de lixo. Então, ela é bem diferente do que a gente tem aqui na Bolsa no Brasil, Nunca tinha visto uma empresa nem próxima disso. Vamos só ver os destaques rapidinho aqui. É uma empresa que, nesse último período especificamente, cresceu bastante a receita em relação ao ano passado, que mais custa. Enfim, isso aqui eu vou comentando ao longo do balanço. Mas é uma empresa que vem em crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. Eles aqui adquiriram aí algumas outras empresas com serviços complementares, ou, por exemplo, essa Verde Gaia, consultoria e educação ambiental, então uma empresa mais que presta consultoria de projetos para agregar ao serviço deles. Então ela é uma empresa que sustentabilidade a área afim dela, não é nem aquela questão do ESG que a gente comenta que todas as empresas estão buscando, mas na verdade ela trabalha um pouco com isso, principalmente naquele segmento lá, Environment. É o negócio dela, o ESG. Então, ações da Covid, isso aí é normal para todas as empresas. Vamos lá, vamos começar vendo o resultado aqui só por enquanto do segmento Environment. Vamos olhar o consolidado logo, já que a gente jogou rápido, não tem muito tempo. É só ver que Response, Response em português, cresceu mais que a Environment, só para a gente lembrar. Então vamos ver o consolidado logo de uma vez. Uma empresa com um crescimento bem interessante do ano de 2019 para 2020, comparando o terceiro trimestre. Lembrando que ela fez a IPO, acho que ali pelo meio do ano, então não tem tanta informação assim de histórico, mas o crescimento expressivo, a gente viu ali em cima, é mais da Response. Agora já esqueci. Isso. A vermelhinha é a Response. E cresceu 50%, puxou, mas a Environment também cresceu 27%. É um crescimento forte, expressivo, com certeza vindo de aquisições e tudo mais. Mas o que eu queria comentar? Receita crescendo 40% e custo de despesa 39%, ou seja, ela não é uma empresa que dilui muito custo. Deve ser razoável para o negócio dela, porque, como a gente viu, é uma prestação de serviços. Ela não faz nenhum produto, ela não tem assim, uma atuação de produto, é um serviço. Então, para aumentar cada receita que sobe os custos também, com pessoal, com maquinário. Então, ela, apesar de ter crescido muito, não conseguiu alavancar tanto assim,
normal, né? Faz parte do negócio, mas é importante para a gente considerar. No EBITDA também, crescendo 40%, né? Mais ou menos 40%. Comprimiu um pouquinho a margem, mas está flat a margem, né? Isso aqui é só um efeito de escala. O 40% sobe mais ou menos a mesma inclinação que cai em 0,2, né? Mas enfim. Então o EBITDA sobe na mesma medida, querendo dizer que a empresa também ainda não está diluindo o custo corporativo, né? Vamos dizer assim. Então ela está crescendo na força bruta mesmo, na expansão dos serviços, provavelmente por aquisições, né? Vamos ver. Em relação ao resultado financeiro, ela está com caixa líquido positivo por conta do IPO. Ela já não tinha muita dívida, não era uma empresa muito endividada e o dinheiro do IPO mascarou. Não, ela já era redonda antes, mas o IPO injetou bastante dinheiro, então ela está com grana em caixa, resultado positivo. No lucro contábil, né, ela teve uma questão de amortização aí, extraordinária, e um pagamento antecipado de dívida, já que ela captou o dinheiro no IPO. Mas se não fosse, né, esse evento, ela teria crescido ali uns 30%. Então você vê que é uma empresa que cresceu muito, né, de 2019 para 2018, mas não alavancou, né, o que é sempre interessante quando a empresa consegue crescer mais que os custos, né? E aí não é nenhum problema. Estou subindo aqui de novo que eu quero mostrar algo interessante aqui no... Essa discriminação a gente não tem um consolidado, né, mas serve aqui também. Então, apesar desse crescimento bem forte ano contra ano, 2020 e 2019, 53 no caso só da Response, em relação ao segundo trimestre de 2020, cresceu bem menos, cresceu 11, e lá na Environment cresceu, acho que não cresceu, cresceu 11 também, a receita líquida 2. Né, o EBIT daqui praticamente não saiu do lugar, ficou em 2, enquanto que na Response, vamos ver... Na verdade, estou passando para cima. Na Response, caiu até 1%. Então, o EBITDA dela ficou flat em relação ao segundo trimestre de 2020. Então, o que isso nos indica? Muito provavelmente, como não deve ter acontecido nada extraordinário do segundo para o terceiro trimestre, né? Imagino que não, já estava no meio da pandemia. Esse crescimento, 40%, deve ter vindo de uma aquisição, ela subiu um patamar e aumentou bastante a receita, né? Tanto que se fosse um crescimento contínuo, orgânico, era de se esperar um crescimento maior em relação ao segundo. Então, é muito bom crescer 40%, mas tem que cuidar. E, né, talvez ela não vá crescer, não seja uma empresa de crescimento, né? Talvez ela tenha crescido só por conta de algo, de uma aquisição pontual. Em relação à caixa, dívida e tal, que a gente vê, né, ela tinha uma dívida pequena, né, 500 para 200 e pouco daria 300 milhões de dívida, e com a IPO ela está com 500 milhões de caixa líquido, né, então a estrutura de capital está redonda. Ela fez mais uma aquisição em outubro, então não está nesse release, esse release é do terceiro trimestre, vai até setembro, em que vai entrar mais um resultado aí, provavelmente em breve. Os indicadores de recursos humanos, homens, mulheres e tal, ESG. Enfim, o resultado bem enxutinho, né? No release não tem maiores informações, né? Aqui vai ter os demonstrativos e acabou. Bom, para um jogo rápido está mais que suficiente, né? Isso aí, 10 minutinhos de vídeo. O que eu achei interessante dela? Primeiro, a área de negócio é legal. Você vê um release curtinho, né? 14 páginas, 15 páginas. A área de negócio dela com certeza é interessante. Opa, peraí, lá em cima. É algo que não tinha aqui no Brasil, nada parecido. Tem uma certa sinergia com o futuro, que as empresas estão tentando ser mais ESG, mais environment friendly. E o que ela faz é justamente isso, né? Uma terceirização disso. Então, se a tua empresa lá não tem uma boa gestão nesse nível, você contrata lá a Ambipar e ela vai botar um projeto lá para você reciclar lá um rejeito seu, fazer um processo, tal, enfim, além de atuar naqueles acidentes. Então, o negócio dela é bem interessante. Acho que foi o que eu mais gostei. Em relação ao crescimento, né, que vamos botar lá no consolidado, né, de 40%, pode levar a crer que se fosse uma empresa de crescimento acelerado, né, 40% é bastante. Mas eu acho meio cedo ainda, porque
aquele detalhe que eu mostrei, né? Do segundo para o terceiro trimestre não cresceu nada o EBITDA, né? Receita cresceu uns 10%. Então tem que esperar. Essa é a típica empresa IPO que tem que aguardar mais informações. Não tem como dar uma opinião ainda sólida sobre ela, porque a gente não sabe se esse crescimento foi pontual ou não. Se ela apresentasse recorrentemente crescimento nessa faixa, 30% que seja, já seria excelente, porque empresa que cresce 30% ano contra ano é muita coisa, né? Para o atual estado ainda de juros baixos e tal, como um negócio interessante, estrutura de capital boa, seria muito legal, né? Mas tem que olhar com calma para ver essa evolução. Isso aí é com base em aquisições, não é? O dinheiro que ela tem em caixa vai dar para comprar muita coisa ou não? Então tem que ter um pouco de calma. É o típico IPO que ainda não tem muito como dar uma opinião definitiva. Deixa eu só voltar aqui na DRE aqui, porque eu acabei não falando muito, né, de margem e tal. É uma empresa bem redonda, né, bem tranquila. Pior que nem tem a DRE consolidada. Não, tem aqui. Então a gente vê que ano contra ano veio muito bom. Era melhor ter mostrado isso aqui logo no começo. Né? Muito bom, tudo crescendo receita, crescendo EBITDA, né? A margem se manteve ali, 25%. Né? A margem líquida ainda é baixa, mas está com cara de ser uma empresa que ainda está crescendo, que ainda vai dar uma expandida na margem, né? 13 milhões com a receita de 125, dá pouco mais de 10% de margem. Mas tem que ver esses detalhes, né, de crescimento. Parece legal, mas hoje ainda não dá para dar uma opinião, bater um martelo. Mas de toda forma, né, positivo para a Bolsa. Tem mais empresas assim, diferentes, negócios distintos. E aí, com o tempo, a gente vai avaliar ela melhor, se ela continua crescendo bastante, se as aquisições vão começar a gerar sinergia e diluir esses custos. Né? Por enquanto, a gente ainda não está vendo diluição de custo. Então, é uma empresa para se aguardar ainda. Dá para ir acompanhando, mas por enquanto ainda não tem como, né, fechar uma opinião. Ok, pessoal? Então essa aí, Ambipar, uma empresa diferente aí, acho que agrega bastante aos nossos estudos. Então era isso aí, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.